Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live comigo, Monique, psicóloga infantil, adolescente e adulto da Clínica Psico Saúde Saber. E como vocês viram aí no vídeo, nas postagens, né? Hoje eu vou falar sobre criança não namora. A gente está com uma campanha que começou fraca, mas que agora está acontecendo aí, ocorrendo várias coisas, né, várias operações, né, dentro do Brasil aí de criança não namorar. Então, eu decidi falar sobre esse tema porque também nos últimos meses eu tive algumas mães, né, algumas demandas de mãe principalmente, pai também, mas no geral mães, perguntando a respeito, como que faz, o que acontece quando a criança ainda pequena, né, chega em casa contando do namoro, né, contando que está namorando. Então, eu decidi trazer esse tema para vocês, né, criança não namora, para a gente poder entender um pouquinho, né, o que seria o criança não namora, né? Porque muitas vezes eu vejo que acaba às vezes encaminhando a escola, os pais trazem, né, com essa dúvida, com essa queixa, e muitas vezes são coisas simples, né, então não é nada tão grave, e muitas vezes por o termo, né, namoro, muitas vezes acaba soando um pouco pesado, né, a criança está namorando, na cabeça do adulto soa um pouco pesado, né. Bom, então quem estiver entrando aí, né, vai dando um oi, vai colocando seu joinha, né, por enquanto ainda pra mim não tá aparecendo nada, mas em breve, né, se a internet estiver tudo ok, colaborando, né, vai aparecer aí os ois de você. Bom, então vamos lá. Criança namora ou não namora? Não, criança não namora. Criança não namora de nenhuma idade. Antigamente, eu acho que hoje isso tá um pouquinho mais entendido para os pais, essa coisa da brincadeira. Então, por exemplo, né, mas só reforçando, o que acontecia muito? Os pais muitas vezes brincavam, meu filho vai namorar sua filha, nossa, vai nascer perto, vão ser namorados, né, quando era casal de amigos. Ou, nossa, ele gosta tanto de brincar com ela, quando vão namorar, estão namorando. E muitas vezes a criança ainda pequenininha acabava sendo incentivada, e às vezes isso ainda acontece, né? O incentivo por parte dos pais, ou da família, dos amigos, das pessoas que estão ali no meio, né, social com a criança, acaba ainda ocorrendo esse incentivo, né? De falar que a criança tá namorando, ou que vai namorar, ou que, nossa, né, quando for maior vão namorar, porque eles se dão tão bem. E a gente muitas vezes esquece que a criança, ela tá aprendendo sobre o mundo, ela tá aprendendo sobre o mundo, ela tá conhecendo o mundo, e esse conhecer o mundo significa que ela tá entendendo cada coisa que pra gente já é claro, como namoro. Como? Então, pra gente, definição de namoro é muito clara. O namoro é um relacionamento entre duas pessoas que se gostam, ficam próximas, têm contato físico através de beijo, de abraço. Isso pro adulto tá muito claro, né? Que é isso que é um namoro. Certo? Hoje a gente tem, né, o ficar, sair, mas no geral o namoro é essa fase de se conhecer, de se ter contato, de se beijar, de se abraçar. E para a criança é mais um conceito que ela precisa aprender, ela precisa entender, né? E esse conceito muitas vezes não fica definido, porque não é uma coisa que muitas vezes a gente explica. A criança só ouve, fulano tá namorando, ciclano tá namorando, olha, tá namorando, olha, vai namorar. E muitas vezes não consegue assimilar o que é o namorar, né? Qual a diferença entre ser amigo, namorar? Pra ele, muitas vezes, pra ela, tá muito claro o que é casado. Muitas vezes, nem sempre ainda, tá? Casado por exemplo, o pai e a mãe junto. Mas se a criança não tem uma relação de pai e mãe junto, muitas vezes nem o casado ela entende. Então, a gente quer que ela entenda, né? A gente
na verdade, a gente não quer que ela entenda, né? A gente acha que ela entende o conceito de namoro. E muitas vezes, quando a criança aparece pra gente falando que está namorando, a gente já toma um susto, né? Pra quem não teve o incentivo, aquelas famílias que não incentivaram esse tipo de relacionamento, né? De ficar brincando que está namorando, acaba tendo um susto. E alguns pais vêm com essa queixa pra mim: nossa, mas a gente nunca fez, nunca incentivou, e ela fala que tá namorando. E aí, quando eu vou orientar sobre esse tema, é muito individual, né? Então, por exemplo, eu sempre vou perguntar muito e questionar muito os pais do que aconteceu realmente. Qual a frequência, como que isso acontece, de quem que ela fala, é de todo mundo, é de uma criança específica, quais os comportamentos que essa criança apresenta nesse estar namorando. Boa noite, Ju, boa noite. Eu vi que acho que a Valéria também tá aí online, a Michele, boa noite, sejam bem-vindas. Bom, então, qual o contexto que isso está acontecendo? Ela só fala, ela fala na escola, ela fala em casa, ela fala o tempo todo, ela fala em todos os lugares que ela fala. E quais os comportamentos que essa criança apresenta nesse relacionamento que ela diz estar namorando? Tem comportamentos que a gente fala mais sexuais, tenta abraçar e fica muito grudado com a criança, tenta beijar demais o amiguinho, a amiguinha, tem comportamentos em exagero de contato físico, ou até mesmo tentativa de beijar, que é bem comum, né? A gente se assusta bastante, mas acontece com uma frequência maior do que nós gostaríamos, e a gente esquece que é só uma criança descobrindo o mundo. Então, é uma criança que está descobrindo o mundo, assim como ela descobre todas as outras coisas, assim como a gente ensina ela a provar algumas coisas. Não, vamos lá, filhinha, vamos nesse lugar, vamos nesse brinquedo, vamos fazer isso. Ela também está descobrindo o mundo dos relacionamentos. E aí, essa descoberta do mundo dos relacionamentos pode vir, muitas vezes, com muita intensidade para algumas crianças, outras com muita aversão, que eu também já tive, né? Mas, no geral, os mais novinhos aí, o que traz mais assim a queixa para o consultório. Boa noite, D'Angelo, seja bem-vindo. O que mais a gente vê de queixa no consultório é essa questão da criança querendo abraçar muito, querendo beijar muito. Boa noite, Rose, bem-vinda. E aí, assim, por que isso acontece? Por que as crianças têm esse impulso, muitas vezes, ou de falar, ou de se comportar, né, dentro de um ambiente ou dentro de todos os ambientes, falando que tá namorando, né? Tem várias possibilidades, né? O que eu sempre avalio o que é um namorar para essa criança. Então, você perguntou para ela como que ela namora? O que ela faz com essa criança, com a outra amigo ou outra amiga que ela namora? Como que funciona? Ela tá tendo algum comportamento? Ah, não, eu nunca perguntei. Quem consegue observar esse relacionamento? É na escola? É em casa, um amiguinho, um vizinho? Como que é o relacionamento da criança? Teve alguma atitude que incomodou o amigo, de tentar agarrar, de tentar beijar, de tentar fazer alguma coisa? Não, não teve. Então, a gente tá vendo que a criança tá descobrindo algumas coisas. E talvez, muitas vezes, a gente vai identificar que para ela, o namoro é um relacionamento do qual ela gosta muito de uma outra criança. E eu já tive casos, né, de comentário, recentemente também conversando com uma mãe, eu questionei, eu falei, então, mas o que é namoro pra ela? Por que ela tá namorando esse coleguinha? Ah, ela já namorou há um tempão, mas o que é o namoro? Como que é? O que acontece? Brincam juntos. Eu falei, tá, então, eles são amigos. Sim, eles são amigos. Eu falei, então, pra ela, é porque ele é um amigo muito querido, ela gosta muito dele, então é o namorado? Talvez, né? E aí a gente tem que pensar que do mesmo jeito, né? Até eu tenho, por exemplo, casos de crianças que falam, por exemplo, eu sou a princesa tal, eu sou tal personagem. E a gente não se espanta, porque, tudo bem ela falar que ela é o personagem, né? Então, eu sou a princesa tal. Tudo bem ele achar que ele é um super-herói, querer se vestir, querer fantasiar tudo isso. Tudo bem, mas quando é namoro, pra gente não tá tão bem.
Por quê? Porque a gente olha com os olhos do adulto, né, que tem o preconceito do que é o namoro, e não com o olhar da criança, que não tem a malícia do adulto. Então, nem sempre o namoro significa que a criança está com algum tipo de impulso ou de comportamento sexual do ponto de vista do adulto, né? De sexo, de beijo, de abraço, que realmente seja algo que a gente possa pensar assim, olha, vamos ficar atento porque essa criança está tendo comportamentos sexuais muito prematuros. Nem sempre, mas normalmente quando a gente ouve a fala do está namorando, a gente já leva isso, né? E aí muitas vezes o que acontece? Acaba dando muita ênfase. É isso mesmo, D'Angelo, olhamos com os olhos de adulto diferente do descobrindo crianças. Isso mesmo. E aí assim, ó, a criança tá descobrindo o mundo com um olhar mais puro e a gente com um olhar malicioso. E muitas vezes o que acontece? A gente já fica preocupada e fala e dá atenção a um fato que não era para ser dado tanta atenção. Não é que não é para ser falado ou para ser perguntado ou até para ser orientado. Deve sim, mas não para ser motivo de preocupação. A não ser que, né? Então, se a criança tá tendo esse tipo de comportamento de fala, de brincar com o amiguinho, de falar que é a namorada, de falar que é a namorada daquele amigo que mais gosta, mas sem nenhuma iniciativa maior, ok. Se a criança fala, verbaliza isso na escola, em casa, só na escola, porque em casa os pais não brigam, mas ela verbaliza isso e ainda fala que a criança ainda fala, por exemplo, assim, não, mas eu tô beijando ele. Onde você tá beijando? E dá risada. Eu beijei ele na boca. E talvez teve alguma tentativa de beijar mesmo. Ou então a escola, por exemplo, acontece, relata que a criança realmente beijou uma amiga, beijou um amigo, fica abraçando demais, fica pegando demais uns amiguinhos. Aí sim é motivo de uma investigação, é motivo da gente olhar um pouquinho mais a fundo e entender o que está acontecendo na cabeça dessa criança, que a criança precisa já namorar. Aonde, né, quais os locais, né, que ela tá tendo acesso a esse conteúdo sexual, porque daí sim, se ela tá tentando beijar, se ela fica abraçando demais, aí, abraçando demais que eu digo, é abraçando mesmo querendo beijar, muitas vezes a gente ouve alguns relatos, tá? Não é um abraçar natural, que toda criança, né, amorosa abraça, mas o abraçando de querendo prender o amiguinho, e aí às vezes tenta beijar, e aí não consegue muitas vezes porque alguém tá perto e vai lá e separa. Isso sim é motivo da gente se preocupar com várias coisas. A criança pode estar tendo acesso a muito conteúdo. Você acha que ela não está assistindo TV, você está assistindo novela, ela está assistindo. Você acha que ela não está vendo nada, que ela está no quarto, ela está ouvindo o filme que você está assistindo. Ou tá pesquisando vídeo na internet, tá vendo nas redes sociais vídeos que a gente muitas vezes acha que tá observando e a gente acaba dispersando, fazendo outra coisa e deixa a criança acessar o mundo virtual que tem tudo. Então, são várias formas. Ou também algum amigo... Essa é a primeira que todos os pais trazem. Será que algum amiguinho está influenciando, né? A gente sempre pensa que o amiguinho é o problema. Mas não, nem sempre. E aí, pode ser que algum amigo esteja se influenciando, tá? Pode ser que algum amiguinho traga esse conteúdo para a criança, fale, estimule, faça com a criança e ela adquira. Mas não necessariamente, gente. Essa deve ser a última hipótese que a gente deve levantar, né? Pais, escola. Porque a gente tem que observar, sim, se há esse tipo de ocorrido. Porém, se a gente fica muito focado nisso, querendo apontar um culpado, querendo apontar quem que tá ensinando, a gente se esquece, né, de analisar o que realmente está acontecendo com a criança. E isso é o mais importante. Porque um amiguinho pode falar e ela não ligar, e o amiguinho tá falando e ela está sendo estimulada. Então, por que ela está sendo estimulada? Eu não estou orientando direito, eu não respondo as perguntas quando ela pergunta, eu não oriento, de repente, quando ela vê uma cena, alguma coisa. Eu nunca converso sobre isso, eu nunca expliquei conceito de nada, inclusive nunca expliquei conceito de namoro. Eu não oriento, não, Monique, eu oriento e mesmo assim a criança, né, o meu filho, minha filha, meu sobrinho, mesmo assim ele traz esse conteúdo. Até uma certa idade, não é
comum, vamos dizer assim, né? Não é, na verdade é comum, não é natural. Pode acontecer, mas não é tão natural. É esse comportamento de falar que está namorando junto com o comportamento de atitudes mesmo de beijar na boca, de abraçar e ficar segurando a criança. E isso a gente precisa sim um olhar mais profundo, uma avaliação, um acompanhamento, algo um pouquinho mais para observar um pouco mais. Porém, né, quando a coisa realmente está acontecendo. Não é porque aconteceu uma vez que eu já tenho que me desesperar e sair correndo para resolver porque a criança está com comportamentos sexuais. Não. Aconteceu uma vez, a gente está sabendo, observa, acompanha, conversa sempre que possível, sempre que tiver uma situação de relacionamento que ela estiver observando, ela estiver no ambiente, ou, por exemplo, um parente, um amigo da família ficou noivo, vai num casamento e volta e explica tudo de novo. A criança precisa da repetição e da explicação do adulto para aprender como nós gostaríamos, como o pai e a mãe, né? A família quer que ela aprenda o que é cada conceito. Se a gente só deixa ela vivenciar e muitas vezes não orienta, ela vai aprender o que ela vai pesquisar na internet, o que o amiguinho da escola fala e o que ela vê pelo mundo, tá? Então, nesse caso, a gente também precisa orientar. Ai, Monique, então a campanha traz a ideia de que criança não namora como um incentivo para tudo bem para criança não namorar? Não. Não é isso. Não é nada disso. A campanha traz a ideia de que não se deve influenciar esse tipo de brincadeira, relato, fala, né? Esse tipo de fala, é pequenininho, 1 ano, 2, ai, que bonitinho, vai lá, abraça, ai, como ele é lindo, vai ser seu namoradinho. Não. Isso não deve ser incentivado. Porém, também não é necessário alarmar, né? Eu não entendi, D'Angelo, corrigindo. Nosso olhar sobre namorar é diferente do olhar que a criança tem de namorar. Ah, sim, entendi. Tá, corrigindo. Ah, tá, o que você comentou. Isso, é diferente. Porém, eu também vou orientar essa criança a não falar. Mas orientar não é ficar o tempo todo preocupado com a fala da criança. E isso pode até fazer com que ela fale mais, porque tudo que é muito valorizado começa a ter para a criança, né? Ah, eu falo, me dão atenção, conversam comigo, todo mundo fica me perguntando, então pra mim é gostoso, estão me dando atenção. Então, criança gosta de atenção. Tudo que ela faz que promove atenção, seja birra, seja falar que tá namorando, seja qualquer outro comportamento, ela vai continuar a fazer. Ela continua. Por quê? Porque tá bom. Então, quanto mais a gente fala no tom de, por exemplo, de cobrança, de reclamação, ou estimula do jeito contrário, fica perguntando, questionando com muita frequência, a gente pode sim aumentar daí a frequência da fala da criança, tá? Então, eu falei, eu orientei, eu não preciso voltar na mesma fala. Não, filha, você não pode falar que tá namorando. Não, filho, você não pode falar que tá namorando. Você volta na fala de que criança não namora, só namora quando ficar grande, que vai crescer e quando crescer vai encontrar uma pessoa muito legal, que aquele amiguinho é o amiguinho, não é o namorado e que é muito bom ter amigo também. É tão gostoso quanto ter namorado. E quando a mamãe, por exemplo, tá com um amigo, o papai tá com uma amiga, né? Ou o contrário, a gente pode mostrar, olha filha, olha filho, você tá vendo? Essa aqui é a amiga da mamãe, você viu como a mamãe gosta dela, a mamãe se dá bem. Ela é assim, minha amigona, minha melhor amiga, olha como a gente se dá bem. E aí a gente pode mostrar pra criança que também é gostoso ter amigos. Se for um erro, uma falha no conceito, né, de amigo, de amizade, a gente pode daí entender que com a nossa influência mostrando para a criança, essa fala vai diminuir. Porém, se a gente não der uma valorização para essa fala maior do que é necessária, tá? Então, a fala simplesmente pode ser a criança vivenciando, assim como ela fala que quer ser a princesa, que quer ser o super-herói, que quer ser o Batman, e tudo mais, e eles querem pôr roupa, quer se vestir, e isso pode ser uma fala da criança vivenciando e entendendo o mundo do namoro, tá? Como ela faz em todos os outros momentos. A criança falando ou não falando, tendo comportamentos que são comportamentos mais sexuais, comportamentos sexuais mesmo, de tentar beijar na boca da criança mais de uma vez, aí sim a gente pode parar, observar, ver se isso se mantém,
como ocorre, com quem ocorre, quais os ambientes, e aí talvez buscar mais apoio, né, de um profissional, de psicologia, muitas vezes que pode estar auxiliando e orientando, e até fazendo uma avaliação para entender, a gente não consegue descobrir se a criança for muito pequena, quem contou ou quem falou, né? Ah, mas quem será que falou pra ela? Mas quem será que ela viu? Mas o que será que ela assistiu? Muitas vezes a gente não vai conseguir enxergar isso, a maioria das vezes não. A gente vai conseguir, ela vai projetar, né, nas brincadeiras, ela se projeta nas brincadeiras, ela vai conseguir dar alguns indícios do quanto isso tá no dia a dia dela. Então, por exemplo, você vai brincar com a criança, você pega a familhinha, a criança só fica fazendo todo mundo se beijar. Beija, 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 namora, beija, 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 namora. Ela não consegue brincar de outras coisas, ela não sai do mundo do beijo, do mundo do namoro. Aí todo mundo tá namorando. Aí a gente consegue analisar que realmente a criança tá um pouco confusa do quanto o namoro é importante nesse momento da vida dela. E aí fazer uma psicoeducação, orientar mesmo esses pais, tá? De como lidar, porque muitas vezes, como eu disse, a gente reforça, e também orientar essa criança do que é legal e do que não é legal, tá? Porque se a gente for, isso é errado, não faça isso, não fale mais isso os pais já fizeram. A gente só vai fazer mais do mesmo e não vai resolver. Então, a gente vai para um outro caminho, né? Os psicólogos aí de diversas abordagens, né? Os colegas, cada um tem um caminho, mas a gente vai por um outro caminho para chegar na mesma coisa, que é mostrar para essa criança que essa realidade do namoro ainda não é o ideal para ela. Tá, gente? Bom, chegou mais gente. Deixa eu ver quem que mandou aqui. Paula Baceto, Eliane... Oi, Eliane! Na brincadeira conseguimos ver o comportamento. Muito, muito, muito mesmo. A gente consegue na brincadeira ver problemas e a saúde dessa criança. Então, por exemplo, ela tá com um problema familiar, ela vai reproduzir na brincadeira, sempre. Talvez não inicialmente, numa primeira brincadeira, os pais ficam muito ansiosos numa primeira sessão de uma criança pequena, que a criança já tem que responder e dar a resposta para o psicólogo ter informação. Não é assim que funciona. Porém, numa primeira brincadeira, eu falo que é como se fosse um quebra-cabeça. A gente monta uma peça na primeira brincadeira que a gente tem na sessão, né? Que os pequenininhos, eles brincam muito. Depois a gente monta outra peça. E aí, com algumas sessões, às vezes a gente tem o quebra-cabeça completo. Outras crianças demora um pouquinho mais, né, para montar o quebra-cabeça. Às vezes a gente precisa de mais peças, mas no geral é isso que acontece. Na avaliação psicopedagógica avaliamos muito isso. Sim, o brincar dá para até não só avaliar comportamentos disfuncionais como, né, sexuais, mas também a gente consegue ver, né, Eliane, comportamentos até de cognição, de compreensão, de entendimento da parte pedagógica. Esse exemplo das peças, gostou, né? É bem legal, porque é isso, a gente... Para acessar uma criança para psicoterapia, para psicopedagogia, a gente precisa encontrar as pecinhas e começar a montar, porque ela não te dá isso igual o adulto, né? Então, a gente que encontra essas pecinhas e monta o quebra-cabeça. Às vezes, a gente vai montar ao longo do nosso acompanhamento com ela, né? A gente tem uma noção do que qual o desenho vai sair no quebra-cabeça, né? Fazendo essa analogia, mas a gente vai montando passo a passo, somente à medida que a gente acompanha a criança. Porém, a criança muitas vezes é até mais rápida que um adulto para dar esse tipo de informação, porque muitos adultos... Boa noite, Valéria. Boa noite. Ah, que bom que você tá gostando. E muitos adultos acabam fechando um pouco mais, colocando algumas barreiras, e é muito mais difícil montar o quebra-cabeça do adulto. Não sempre, mas em alguns casos. E a criança, ela não tem essa barreira. Ela sabe que ela tá indo lá por algum motivo, mas ela não sente que ela tem que esconder. A não ser em alguns casos mais graves e quando as crianças já são maiores, que elas já têm uma compreensão melhor da situação. Mas, no geral, a gente consegue montar esse quebra-cabeça porque elas estão ali transparentes pra gente, tá? Então, assim, papai, mamãe, né, os tios, professores, quem tá assistindo aí a nossa live hoje, eu não preciso sair correndo, eu não preciso me assustar, eu não preciso me desesperar se a criança falou que tá namorando. E eu também não vou ficar repetindo todo dia que ela não pode namorar. Eu vou orientar sempre que possível numa situação que tenha
um casal namorando, por exemplo, na rua, que isso não tem como a gente esconder da criança. E nem deve, né? É natural. Eu vou sempre comentar de uma forma natural, mas não pontuando. Muitas vezes os pais falam assim pra mim, vou dar um exemplo. Ai, olha, essa semana ela não obedeceu, viu, Monique? Conversa com ela no consultório. Aí, às vezes, né, tô na frente da criança e falo, entendi, tá bom. Porque acha que a gente vai brigar com a criança do mesmo jeito que o pai fez para poder resolver o problema. E não, né? Isso não é psicoterapia. Isso é pai e mãe que faz. A gente faz de uma forma diferente. Então, muitas vezes eu abordo o assunto de uma outra forma, na brincadeira, no lúdico, para ela trazer o que ela vivenciou daquela experiência de não obedecer, o que está acontecendo com ela, e aí eu representar um papel, vamos dizer assim, numa brincadeira com a família, de o que seria o ideal, né? O que ela poderia ter feito, eu posso dar modelo. Então é a mesma coisa na questão do namoro. Não ficar batendo na mesma tecla, não ficar focando o assunto, mas sempre que possível, comentar sobre o que é um namoro. Mas não falar assim, viu, você não pode namorar. E sim, olha, namoro é isso, um casal de adultos, um casal, né? Olha, eles são grandes. Às vezes você pode até pegar um adolescente. Aí você pode falar, mas olha como eles são grandes. Quando você for grande também, aí você vai poder namorar. Mas agora você é pequena. E vai ensinando, você é pequeno. E aí a gente orienta a criança, dá modelo, dá exemplo. Porém, sem dar a ênfase a isso e chegar e contar pra família toda e a criança lá tá ali, você acha que não tá ouvindo e tá ali do lado e você tá contando que ela tá, a criança tá namorando, eu não sei o que eu faço, dando toda aquela preocupação e atenção que ela quer, tá? E a escola também, quando acontece, deve sim avisar os pais, né? Os pais precisam saber de tudo que tá acontecendo na vida da criança, seja uma simples fala como um comportamento maior, de tentar beijar alguma coisa. Porém, isso não pode ser o ponto-chave da escola, tá? Isso é só uma orientação, é só algo que a gente faz ali para a criança, não precisa ser o ponto-chave do problema. A gente conta para os pais, passa o relato, informa, aguarda e observa se está acontecendo mais vezes, até de repente a família fala que já está acontecendo, né, na casa há um tempo, ou não, ou porque ensinou a brincar, ou porque falava com o priminho, identifica o porquê e aí verifica se é necessário uma orientação, um acompanhamento, ou uma avaliação, ou não. Tá? E aí eu só queria chamar uma atenção para uma coisa, mas assim, não como um alarde, mas sim uma possibilidade. Uma possibilidade da criança começar a brincar de namoro. Boa noite, Lânia! Falei seu nome certo, hein? A criança pode estar brincando de namorar e ter comportamentos mais sexuais, né? Mesmo de tentar beijar, de tentar fazer algo que a gente vê como um pouco mais assim, acima da idade dela e que a gente se preocupa, também pelo tema que a gente já falou aqui algumas vezes, pelo abuso sexual infantil. Também pode ocorrer. Não necessariamente significa que é um abuso, tá? Não necessariamente. Porém, é um alerta sim. Toda vez que uma criança chega pra mim num consultório e está, por exemplo, num processo de sexualidade aflorada, tentando, sei lá, baixar a roupa do amiguinho, mostrar o corpo, ou fazendo brincadeiras, ou tentando beijar, eu sempre vou avaliar se essa criança não está em risco de abuso sexual infantil. Sempre, tá? Isso é o que eu devo fazer. Os papais e as mamães não podem deixar o assunto para lá. Tem que observar se isso se mantém, se tem frequência no local. Porém, sem se preocupar porque a criança chegou falando que tá namorando, né? Ou verbaliza na escola, então é porque teve abuso. Mas pode sim ter ocorrido algo, tá? Pode. É uma coisa entre todas as outras questões que a gente falou do abuso sexual infantil. Boa noite, cheguei, tudo bom? Super importante. Sim, é um comportamento importante que a gente pode visualizar, né, numa criança que passe por um processo de abuso, porém não é único, tá? Tem que ter mais coisas envolvidas, tá bom? E aí um profissional, né, um profissional de psicologia, ele vai conseguir auxiliar, avaliar, entender, compreender mais profundamente o porquê, talvez, nem sempre a gente chega na causa, né, raiz, mas a gente consegue entender como mediar essa situação de uma forma diferente do que a família faz, tá? Então você fala assim, mas eu oriento em casa tanto. Você orienta da forma normal, né, do dia a dia dos pais. A gente orienta de uma forma lúdica, através da brincadeira, do imaginário, né, do lúdico, que é muito mais gostoso e a criança absorve muito mais. Boa noite, Carol. Boa noite.
Abuso entra na minha área, entra na sua área, depois a gente marca então pra fazer uma live junto, hein, Leânia? Leânia também é psicóloga, pessoal de Vitória, tá aí prestigiando a minha live. Muito obrigada. Bom, pessoal, agora sim, se alguém tiver alguma pergunta, se alguém tiver alguma dúvida, ou de algo que eu falei, ou de algo que tá acontecendo, eu vou deixar em uns segundinhos aberto. Se não chegar nenhuma dúvida, né? Se não tiver nenhuma pergunta, eu vou convidar vocês para assistirem os outros vídeos, as outras lives que eu tenho, o canal do YouTube, que também tem o nome Psico Saúde Saber, né? Então, todas as divulgações de vídeo, de orientação para pais, para adultos, tá no canal do Psico Saúde Saber, no site da psicosaudesaber.com.br, que a gente também tem um site, informações sobre avaliação, sobre orientação de pais, sobre orientação escolar. Nesses 3 canais você encontra tudo isso, tá? E aí eu fico à disposição. Por enquanto ainda não chegou mais nenhuma pergunta, vou esperar só um pouquinho, porque hoje o delay tava bem grande, né? O atraso para o aviso de que comecei demorou, então eu acredito que o delay tava um pouquinho grande. E aí, se tiverem alguma pergunta também e tá vendo esse vídeo na reprise, né, que tá rodando aí no Facebook, pode colocar, me manda inbox pela página, ou então, né, coloca no próprio vídeo que eu vou ser notificada e respondo assim que puder, tá bom? Tá com algum caso, tá acompanhando, tá acontecendo alguma coisa, tá com alguma dúvida? O que eu gostaria de falar que eu acho que é bem legal, que psicólogo não faz só psicoterapia, aquela coisa de ir fazer várias sessões. A gente também trabalha com muita orientação. E a orientação pode ser algo, por exemplo, de 1 ou 2 sessões, ou 6 sessões com os pais. O que acontece é que a gente pode orientar diante de algumas informações de modo geral, ou a gente pode orientar um pouco mais aprofundado. Avalia um pouco melhor o caso, vê quais as dificuldades desses pais em lidar com a situação e passa algumas orientações pontuais, tá? Então, a psicologia também tem essa ferramenta, né? A psicologia, o psicólogo não é somente um processo de adoecimento, e sim para orientar em comportamentos, em atitudes, em situações específicas, tá bom? Bom, pessoal, eu vou encerrando esse bate-papo. Gostaria de agradecer todo mundo que ficou aí essa quase meia horinha comigo. Quem chegou agora também, volta lá no comecinho, né? Rever desde o começo para entender certinho. Se hoje não tá aí vivenciando a situação, pode vivenciar amanhã, né? Quem tem ainda os filhos pequenos, ainda não passou por isso, já pode assistir, entender, para a hora que acontecer não se assustar. Tá bom, pessoal? E vamos divulgar essa campanha maravilhosa, que é a Criança Não Namora, porque infelizmente ainda tem pessoas que acabam incentivando esse comportamento que não é o ideal para a idade da infância. Ele pode ser vivenciado através da brincadeira do lúdico, mas nunca deve ser incentivado pelo adulto, né? Mesmo que seja uma brincadeira do adulto, ele deve partir da criança, não do adulto. O adulto, ele é o orientador da criança e não o incentivador de questões que devem ser vividas só na adolescência, na vida adulta, tá bom? Bom, pessoal, como não chegou nenhuma pergunta, beijo, eu fico à disposição, um abraço, curte nossa live, compartilha na sua página, boa noite, uma ótima semana para todos!